Graça e paz, queridos e queridas, nós estamos aqui, mais um discipulado, nós estamos aqui estudando o Seguir a Cristo, o manual discipulado da nossa igreja para os novos, e como semana passada nós finalizamos o estudo de Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos dar às quinta-feira então prosseguimento com o Seguir a Cristo, dando aí a oportunidade dos novos da nossa igreja, mas também de você conhecer um pouco mais a respeito do que pensamos, de como vemos o estudo da nossa igreja, da igreja metodista. Por isso, eu quero te convidar a estar conhecendo um pouco mais a respeito do que pensamos. Nós já falamos sobre pecado, nós já falamos sobre salvação, está nos outros vídeos anteriores. Se você desejar, procure lá na Igreja Metodista do Pacheco, no Facebook, ou no YouTube, o canal Todo Dia com Cristo, também está lá a série de estudos do Seguir a Cristo, já 1, 2, e hoje nós vamos estar fazendo o número 3. Por isso, eu quero te convidar nesse momento a estarmos orando ao Senhor, a estarmos colocando nossas vidas diante daquele que é autor e consumador da nossa fé. Vamos orar então. Pai amado e querido, nós queremos render a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para conosco, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela Igreja Metodista. Obrigado, Senhor, pela vida do Bispo Mano, Senhor, pela vida de cada SD, cada pastor, cada pastora, Senhor. Ó Deus, cada família pastoral, Senhor, em especial, ó Deus, venha visitar, ó Deus, os que se encontram enfermos, Senhor, os que se encontram abatidos na fé. Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, avivando a Tua obra, Senhor, tirando todo estado de morte e trazendo a vida e a vida em abundância. Senhor, vem nos abençoar, Senhor. Vem nos agraciar com a Tua presença, com a Tua santa e preciosa presença, porque somos totalmente dependentes de Ti. Graças Te damos, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos, então, estar começando o nosso estudo do Seguir a Cristo, e nós vamos estar falando sobre o batismo, Lembrando, o que eu venho sempre falando, o Seguir a Cristo é um manual discipulado que fora feito pela Zélia Constantino, e pelo Bispo Lockman. Então, nós estamos tentando não trazer na íntegra o texto, para que nós possamos estar aprendendo como ele está escrito, Então, vamos lá. Então, nós vamos iniciar lição número 3, que fala sobre o batismo. Introdução. Para nós evangélicos, o batismo, tanto quanto a ceia do Senhor, é um sacramento. Sacramento é algo que o próprio Jesus instituiu, ou seja, recomendou que celebrássemos. Veremos isso nessa lição. Mas primeiro vamos conhecer alguns termos importantes que serão usados em nosso estudo. Número 2, definindo algumas expressões. A. Sacramento. Como conceituação de sacramento, podemos dizer é um sinal visível de uma bênção invisível instituídos por Jesus. Então, vamos lá novamente. Sacramento, é um sinal visível de uma bênção invisível instituídos por Jesus. B. Sinal visível.
pressupõe uma representação material, expressão graciosa do amor de Deus, que está aquém da fé, mas é para ela remetido ao plano espiritual de comunhão com Deus. No caso do batismo, esse sinal é a água. C. Bênção visível. É exatamente a dádiva que se não vê, nem se toca, mas é sentida com todas as forças do ser humano e é expressa de forma visível pelo sinal descrito acima. D. Instituição. É divina e claramente determinada por palavras e por atos do Senhor da Igreja, Cristo Jesus. E. Ordem, ordenação. Tudo que o Senhor Jesus determina tem por finalidade a vida plena, a vida perfeita. Os sacramentos também são ordenados para proporcionar vida abundante. Assim, não são menos sagrados o matrimônio, a vocação, a fraternidade cristã e etc. Deve-se observar, no entanto, que os sacramentos não são mais sagrados do que a própria vida. F. Batizar em nome de. A expressão hebraica em nome de quer dizer sendo submisso à vontade de, vivendo debaixo dos padrões de. 3. Significado do batismo. Não há somente um, mas diversos significados. É claro que eles não são dados simplesmente pela aparência do sinal visível. Embora visível, é muito falho, mesmo que possa ser muito rico. Só se é capaz de entender o significado pleno à medida que se toma intimidade com o Senhor do batismo, através da experiência de vida cristã, comparada com estudo e meditação sobre a palavra de Deus. Alguns desses significados são: A. Ritual de iniciação. Todo aquele que quer pertencer à comunidade, igreja, confessa, através do ritual do batismo, que aceita ser cidadão do reino de Deus aqui na terra, cumprindo a determinação de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, do nosso Deus Trino. Isso significa aceitar e viver sob o seu senhorio. No Antigo Testamento, Deus também instituiu os sinais visíveis da sua graça, ou melhor, no Antigo Testamento, Deus também instituiu um sinal visível da sua graça para ser aplicado ao seu povo, a circuncisão. Gênesis 17, 12. Pela circuncisão, crianças do povo de Deus, no seu 8º dia de vida, eram seladas como pessoas consagradas a Deus por seus pais, que assumiriam o compromisso de criá-las para o serviço do Senhor, ensinando-lhes o caminho em que deviam andar. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Com a vida de Cristo, houve uma nova aliança. O nosso Senhor institui um novo rito de iniciação, de consagração e selo, o batismo. Então vamos lá, Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Diz assim: ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, ou melhor, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Atos, capítulo 11, verso 14. Atos, capítulo 11, verso 14, diz assim: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Colossenses 2, 11 por diante. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aí verso 13 diz: e quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas. Ou seja, aquilo que era a circuncisão, que era feito na carne, agora é feito por meio do batismo, por meio da água. Por isso vemos famílias inteiras que se convertem serem batizadas. Vejamos aqui, Atos 6, 5. Atos 6, 5. A este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, prosélito de Antioquia. 1 Coríntios 1,16. Coríntios 1,16. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Atos 16, 31 a 33. E disseram: crei no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. É claro que as crianças, no seu 8º dia de vida, não eram capazes de entender a fé judaica. Elas não tinham consciência do que significa aquele rito tão importante de iniciação e consagração delas a Deus, e nem tinham como tomar decisões. Por isso, quem decidiria era o patriarca, os pais da criança. Está lá em Gênesis capítulo 17.
verso 9 até o 4, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estarás o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Eles é que tinham a fé e criam na graça da presença do Senhor. Nesse sentido, o batismo cristão não é apenas sinal e consequência de arrependimento, mas, para as crianças, é sinal de consagração, de iniciação delas na fé e na comunidade e família e corpo de Cristo. Cremos que Jesus, por exemplo, jamais pecou. Portanto, não podemos entender o seu batismo a não ser como de consagração a Deus e a sua vontade. B. Purificação. A água é a substância usada para lavar, purificando as coisas que existem ao nosso redor e ao nosso próprio corpo. É também a substância que compõe a maior parte do nosso corpo, sendo por isso mesmo indispensável à vida. Aproveitando, bebendo um pouquinho d'água aqui. O batismo com água ou na água simboliza a lavagem dos antigos pecados, especialmente do pecado original que deu origem a todos os outros, fazendo do novo cristão uma nova criatura, para ser moldada pelo nome que agora a distingue, o nome de Jesus Cristo. Deve ser lembrado nesse ponto que a purificação dos pecados é feita através do sangue de Cristo, tomando a água o significado de nutriente, sangue, vida, que vem de Cristo Jesus para a vida daquele que é salvo por ele. C. Confissão e testemunho. Através do ritual, há uma confissão da necessidade de purificação, tanto do pecado original como dos pecados atuais. Mais do que isso, é o testemunho de que se é remido desses pecados pela fé e pela graça, pelos merecimentos da morte vicária de Jesus Cristo, o Messias prometido, de que ele cumpriu tudo o que era necessário, a justiça de Deus, para libertar a raça humana da condenação à morte. A aceitação pelo batizando do batismo perante a igreja, o corpo de Cristo, é o reconhecimento e confissão da autoridade desse corpo, tanto para moldar a sua vida em Cristo, ajudando na caminhada cristã, como para levar a vida para o mundo de pecado, de onde se está saindo. É assim, confissão e testemunho da fé cristã. D. Selo. Testemunhando e ministrando pela igreja e sendo ato público para o mundo, aquele ou aquela que se deixa batizar com o batismo de Cristo está recebendo o selo reconhecido
pelo batizando, de que a igreja tem autoridade para selar. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Mateus 16, verso 19. Que atesta ser ele ou ela filho ou filha de Deus, por livre escolha, passando a participar da aliança celebrada entre Deus por livre escolha. Passando a participar da aliança celebrada entre Deus e todo aquele ou aquela que aceita os termos de sua aliança com a humanidade. E memorial. Assim como Jesus deixou-se batizar por João Batista para que fosse cumprida a Escritura, para a permanência de uma memória escriturística, assim o batismo cristão é um ato memorial que lembra a morte de Cristo no lugar do e da pecador e pecadora, por causa dos seus pecados, e a necessidade da morte do velho homem, mulher, a cada dia, por amor a Cristo e ao seu semelhante, por quem agora deve viver o novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, celebrando e testemunhando o amor de Deus em Cristo Jesus. F. Imersão no Espírito Santo. Comparando-se João 1, de 1 a 5, 10, 18, 26, 27, 29 e 34, Mateus 3, 11, 13 e 17, pode-se considerar o batismo como sendo a entrada daquele ou daquela que se arrepende na graça e, por conseguinte, na unção, regeneração e capacitação do Espírito Santo. Vamos ver alguns textos desses, né? Vamos lá no Mateus, capítulo 3. Não dá tempo, senão esse vídeo fica muito longo. Então, vamos lá, Mateus, capítulo 3. Como falei, não dá tempo de ler todos, né? Porque senão ele fica muito longo. Mateus, capítulo 3, verso 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Verso 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ser batizado ou batizada com ou no fogo ou no Espírito Santo, segundo Mateus 3,11, como lemos, João 1, 16, 18, 26, 29, 30 e 33, né? O batismo somente com ou na água é o batismo de João. O batismo cristão da Igreja de Cristo valoriza e conserva o ritual com a água. E é um símbolo forte e importante, mas enfatiza sobretudo o batismo de Jesus, um só batismo. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Imersão no corpo de Cristo. Imersão no corpo de Cristo. O batismo tem o significado de imersão no corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Fazer parte da igreja é estar inserido nela e, portanto, estar imerso em Cristo Jesus. H. A aspersão do fogo, do Espírito Santo, do sangue
ou do Espírito. Considerando que Jesus e seus discípulos falavam o aramaico e não o grego, a não ser por exceção, e que no Antigo Testamento a palavra correspondente a batismo é aspersão, vê aí os textos, né? 1 Coríntios 10, 1 e 2, Êxodo 13, 21 e 22, Êxodo 14, 22 a 29, Hebreus 9, né, de 15 a 22, e Êxodo 35, 26, aspersão de água, 1 Pedro 1, 2, Salmos 51, 7, pode muito bem entender-se a imprecisão dos termos usados, bem como a liberdade de aceitação das diversas formas simbólicas de batismo. No entanto, o significado real do batismo de Jesus não traz confusão alguma. Todos os cristãos aceitam que o sangue de Cristo purifica o gênero humano de seus pecados, desde que a criatura se arrependa e aceite incondicionalmente a graça de Deus. Vamos ver alguns textos, para que possamos compreender um pouco melhor. Então vamos lá. Vamos no texto de Êxodo, capítulo 13. Como eu falei, não dá tempo de a gente ler todos os capítulos e versículos mencionados, senão fica muito extenso, essa live. Mas eu menciono os textos para que você possa pausar e estar lendo. Êxodo 13, verso 21 e 22 diz assim: Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhasse de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14, 22 a 29. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-o andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse, e disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Vamos lá. Não vou ler todos os textos, como eu falei, que eu mencionei aqui, mas vocês podem ler, que eu te garanto que vai edificá-los bastante. Aceitando que todos os pecados são queimados ou apagados pelo fogo do Espírito Santo, e cremos no poder do Espírito Santo de convencer
o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá, João, capítulo 16, verso 8. O batismo de adultos. O ritual da Igreja Metodista, em suas normativas para a celebração do batismo, orienta que o batismo de adultos será aplicado a pessoas que, não sendo batizadas na infância, desejem filiar-se à Igreja Metodista após professarem publicamente sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Ou ainda, o batismo de maiores cristãos somente se aplica a pessoas que desejem filiar-se à Igreja e assumir os votos de membro conforme os cânones. Podemos, por essa razão, perceber que o batismo de adulto tem por finalidade exprimir conscientemente os significados anteriores descritos. Por isso, diferentemente da criança ou do excepcional, a pessoa adulta tem de optar e assumir as responsabilidades e implicações delas decorrentes. Entre outras coisas, deve-se a expressão sincera do arrependimento pela confissão de fé e testemunho ao mundo descrente e necessitado da presença do corpo de Cristo, formado pela sua igreja, que agora ele compõe e integra. Por tudo o que foi dito, não se pode pensar no batismo de adultos sem que eles estejam participando de uma comunidade de fé, a igreja. Ser igreja é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ser igreja. 5. Batismo de criança. Deus, no Antigo Testamento, instituiu um sinal visível de sua graça para ser aplicado às crianças ao 8º dia de vida, a circuncisão. E que a circuncisão, na nova aliança estabelecida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, é substituída pelo batismo. No Novo Testamento, estão os registros de famílias inteiras cujos pais se convertiam e os filhos eram batizados. Como exemplo, temos a família de Cornélio, Atos 11:14, Atos 10:48, a família de Lídia, Atos 16:15, a família do carcereiro de Filipos, Atos 16:31 e 33, a família de Estéfanas, 1 Coríntios 1:16, e a família de Crespo, Atos 18:8. O batismo infantil tem por finalidade o reconhecimento pelos pais e pela própria igreja de que a criança nasce salva e pertence à família da fé, isto é, à igreja. Expressa a fé e o desejo de que ela assim permaneça para a eternidade. No batismo infantil, os pais fazem um voto da vida da criança a Deus e aceitam o senhorio de Deus sobre toda a família. Para isso, os pais assumem o compromisso de educá-la à medida que cresce, para que a própria criança, ao crescer, reconheça as bênçãos e a presença do Deus eterno ao seu redor, e nela mesma, testemunhando constante e conscientemente o amor de Deus, sendo capaz também de responder em amor ao chamado de Deus para ser luz do mundo e sal da terra. Os pais confessam todos os significados do batismo no lugar da criança e, à medida que ela se torna consciente de cada um deles, pelo testemunho de seus pais e da igreja, ela mesma passa a testemunhá-los, da mesma forma que devem também fazer os adultos que são batizados. Por isso, é contraditório pais que não confessam a fé em Jesus e não são da igreja e desejem batizar seus filhos nessa fé e assumem voto de fazerem tudo para que a criança, na medida em que cresce, compreenda, ame e aceite a Jesus e seja parte da sua igreja. Também é fundamental que as testemunhas que assumem um voto diante de Deus, tornando-se avalistas desse batismo, dessa aliança, dos votos feitos pelos pais à igreja, sejam membros da igreja, com vida alicerçada na palavra de Deus. Seria importante que as testemunhas fossem membros da mesma comunidade da criança,
para que pudessem exercer mais plenamente a tarefa assumida diante do altar do Senhor, de zelar por ela, representando a igreja na vida da criança, animando-a e a sua família a serem firmes em Cristo e participantes ativos da igreja. O bispo Paulo Locke, no caderno Subsídio para a Liderança, produzido pelo Ministério de Publicação da Igreja Metodista da Primeira Região Eclesiástica, orienta que o batismo não é uma opção para os pais metodistas, mas um dever, um compromisso de amor para com os filhos, e afirma que os pais cristãos metodistas devem batizar seus filhos e filhas pela seguinte razão: a. Cremos que toda criança nasce salva. É o próprio Jesus que nos confirma isso. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 18. Verso 15 a 17. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Assim, se são salvas, por que lhes recusar o batismo, que é o símbolo da purificação, salvação e vida de Cristo? Seria displicência e comodismo em ensinar a criança no caminho em que se deve andar, para que quando crescer não se afaste dele. Provérbios 22, 6. Assim, é uma grande responsabilidade batizar os filhos e filhas. Há pais que têm medo de dar sua palavra, fazer votos ao Senhor, fazer tudo quanto estiver ao seu alcance, para que a criança cresça sabendo do que Cristo fez por ela. É mais como, sob o pretexto de que as crianças é que devem decidir sobre o próprio batismo quando maiores, deixar que os nossos filhos e filhas cresçam sem o selo da aliança e todo o simbolismo da bênção que ele traz, e ainda sem a instrução diária e constante da palavra de Deus. Cremos que um filho ou filha pode e deve escolher sua profissão e uma série de questões, mas jamais podemos deixar que pensem e aprendam que há outros caminhos de vida e salvação além de Jesus. Quem procura criar a opção de caminhos alternativos a Jesus e a nossa fé nele, erra, porque não conhece a palavra de Deus. B. Cremos que o batismo infantil foi também uma prática da igreja primitiva. Nos textos bíblicos já citados nesse estudo, das famílias que se converteram e foram batizados, há a discriminação das crianças no que diz respeito ao batismo. Nas famílias em que todas foram batizadas, não há ressalva do tipo: e toda a família foi batizada exceto as crianças. Cremos que as crianças fazem parte da família de Deus e que, se a exclusão das crianças fosse realmente importante, prática e vontade de Deus, isso nos teria sido revelado. Orígenes, que foi o mais completo conhecedor da Bíblia entre os escritores da igreja primitiva, escreve que a igreja cristã praticava o batismo de crianças e que era prática veio dos apóstolos. Irineu, bispo da igreja no 2º século depois de Cristo, era discípulo de um discípulo do apóstolo João e foi batizado quando criança. Cipriano, que viveu no 3º século, afirma que o batismo de criança era a prática comum dos cristãos, isso é, confirmado no concílio de Cátargo,
255 a 256 depois de Cristo. C. Cremos que a vida humana, desde o nascimento, está sob influências espirituais, ou de Deus, ou do diabo, ou da carne. O batismo cria vínculo de compromisso entre Deus, os pais, a criança e a igreja. Podemos afirmar, inclusive, que sem o batismo, nossos filhos e filhas estão mais vulneráveis a influências espirituais malignas. Por isso, nenhuma apresentação é uma atividade social. Nenhuma apresentação é uma atividade social da comunidade. O batismo é uma atitude de fé profundamente espiritual. D. Cremos que a criação de nossos filhos e filhas na disciplina e orientação do Senhor começa com o batismo infantil. Sendo que com o batismo infantil começa todo um processo educativo, onde a orientação da palavra de Deus e os valores da fé devem ser transmitidos não somente pela escola dominical, mas diariamente pelos pais. Os pais têm de assumir a responsabilidade da educação cristã de seus filhos e filhas. 6. O batismo de pessoas capacitadas diferentemente. A orientação bíblica e pastoral para o batismo de pessoas, crianças e adultos, capacitadas diferentemente, é praticado a mesma que aquela para o batismo infantil. Cremos que Cristo morreu por eles, garantindo-lhes a salvação. O batismo desses irmãos e irmãs é exigência de Deus, é orientação da Igreja Metodista, é dever dos pais e é direito da criança ou adulto excepcional, ou melhor, capacitado diferentemente. Deus ama esses irmãos e irmãs e também os convida para ser igreja, corpo de Cristo. Embora a confissão dos responsáveis seja a mesma, bem como a da igreja, a diferença básica é que não se pode esperar a evolução normal do testemunho daqueles que são batizados em tais circunstâncias. 7. Formas de batismo. A única certeza que se tem é de que Jesus determinou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, João 3, 5, Atos 8, 36 a 38, Atos 10, 47 e 48. E que esse batismo era feito com água. Pelos textos acima indicados, nota-se que o batismo era feito também simplesmente em nome de Jesus, conforme Atos 10, 48. Nada mais há para se estabelecer, nem que haja necessidade de muita ou pouca água, nem que a água tenha de ser tratada de maneira especial. Precisamos ter claro em nossa mente, a água é símbolo, como era a ovelha sem defeito, que só simbolizava o Messias que iria para o matadouro, mas que nada podia fazer pelo pecado. E a fórmula usada, em nome de, não é mágica, só possuindo valor na medida em que se assume a posição de servo em relação ao Senhor dos Senhores, o Deus Trino, Autor, Senhor e sustentador da vida verdadeira e eterna. É bom ainda lembrarmos que Jesus a ninguém batizou, como demonstra João 4, 1 e 2. Paulo chega a dizer que não foi enviado para batizar, como se lê, nós já lemos, 1 Coríntios 1, 10 a 17. A Epístola aos Hebreus chama o ensino do batismo, bem como da imposição de mãos e outros,
de princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 5:12, 6, 1 e 2. Aconselhando a serem colocados de lado para darem lugar ao que é perfeito. Outros textos sobre o batismo. Sobre o significado. Também temos Lucas, capítulo 3, verso 12, publicando os batizados por Jesus. Lucas 7, 29, aplicados aos prosélitos. Prosélitos, só aí para você saber, eram aqueles que não eram da linhagem e que desejavam ser. No caso dos judeus, eram aqueles que não eram nascidos no meio do judaísmo, mas desejavam, por isso tinham que passar pelos rituais. 1 Coríntios 10, 1 e 2, batismo em Moisés, mar, nuvem. Mateus 1, 9 e 15, João, precursor. Marcos 18, 38, Lucas 12, 50, batismo de Jesus por João, preparação para a morte na cruz. João 1, 29 a 34, Cordeiro de Deus. João 3, 22 a 36, testemunho de João. João 4, 1 e 2, Jesus não batiza. Efésios 4, de 4 a 6, um só batismo. 2 Coríntios 1, 21 a 22, selo e unção. 2 Coríntios 5, 5, penhor. 1 Coríntios 1, 13, em nome de Jesus. Hebreus 6, 1 e 2, princípios elementares. Colossenses 1, 11 a 15, sepultados. Atos 2, 41, Efésios 5, 26, 1 Coríntios 12, 13, Mateus 28, 19, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tito 3, 4 a 7, lavados para a justificação. João 1, 12, receber a Cristo. Colossenses 1, de 1 a 15, a vida nova, desvestir, vestir, lavar. Hebreus 10, 10, 18 a 25, lavados no sangue. 1 Coríntios 1, 17, Paulo não me enviou a batizar. Romanos 6, de 1 a 11, batizados na sua morte. 1 Coríntios 12, 13, um só corpo, beber num só espírito. Gálatas 3, 27 e 28, revestidos de Cristo. Colossenses 2, 12, sepultados pelo batismo. 1 Pedro 3, 21, boa consciência. B, ordenanças. Mateus 28, 19, ide. Marcos 16, 16, quem crer, como iniciação. João 3, 5, quem não nascer da água e do Espírito. Atos 2, 38, arrependei-vos. Atos 10, 44 a 48, Espírito e água, batismo no nome de Jesus. Atos 22, 16, recebe o batismo e lava os pecados. C, exemplos. Atos 2, de 34 a 41, Pentecoste, faziam-se batizar. Atos 8, 12 a 16, em nome de Jesus, convertidos de Samaria, faziam-se batizar. Atos 8, 36 a 38, o eunuco com água. 9, 18, Saulo. 16, de 15 por diante, Lídia em Tiatira. Atos 16, 33, carcereiro e família. 18, 8, crentes em Cristo. Atos 19, de 1 a 6, discípulos. Éfeso. De Cristo, Mateus 3, 13 a 17,
Marcos 1:9, Lucas 3:21, de João, Mateus 3:6, Mateus 21:25, Marcos 4, Lucas 3, verso 12, Lucas 7, verso 29, Lucas 1:26, João 1:26, João 3:23, Atos 10:37, Atos 13:24 e Atos 19:3. Por isso é que eu não pude ler todos, porque são bastantes textos que falam a respeito do batismo, né? Onde o batismo ele é bem claro, tanto na doutrina judaica, né? Onde era comum a questão da purificação, como hoje na igreja, o corpo de Cristo, né? Então, eu deixo aí esse estudo, né? Eu sei que são muitos textos e eu não li muitos deles, mas eu fiz menção, pare, né? Pausa o texto e vai lá, faz a leitura, né? Para que você possa entender a respeito dos textos mencionados e compreender que o batismo é importante, é um sinal, é uma aliança que você faz com Deus, né? E é uma aliança que Deus deseja ter com todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, né? Por isso eu peço perdão pelo vídeo tão longo, mas o batismo, há bastante coisas que Deus deseja nos ensinar por intermédio da aliança do seu povo, do povo que foi separado por ele, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado pela sua presença, obrigado, mãe, que está aí assistindo, obrigado a vocês que nos prestigiaram, que vão nos prestigiar depois, vendo esse vídeo, que Deus possa esclarecer, né? Perdoa aí alguns momentos aí aonde eu tenho que voltar novamente, é porque nós estamos fazendo a leitura live, né? Direto ao vivo, então não é editado, então por isso muitas vezes nós temos que voltar um pouco porque deixamos alguma palavra ou alguma coisa de ser lida, tá bom? E eu faço das palavras desse texto as minhas palavras. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Fiquem em paz.